Aleluia. Glória a Deus. Vamos assentar, irmãos. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Quero ler um versículo com você, depois nós vamos a Romanos capítulo 12. Esse Romanos capítulo 6, Levítico capítulo 6, esse versículo você conhece, você é um estudante da Bíblia. E lá no versículo 13 do capítulo 6 de Levítico, veja que está escrito assim: o fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Em outras versões, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É o que está escrito aí, amém ou não? Então vamos comigo após mim. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não apagará. Esse versículo está inserido na lei do holocausto. O livro de Levítico é um livro de leis. As leis que o Senhor Deus deu ao seu povo quando tirou do cativeiro babilônico, onde o povo esteve 430 anos. E durante 40 anos caminhou pelo deserto, rodando, até chegar a Canaã, a terra prometida. Para que o povo vivesse em Canaã, o povo precisava de leis. Nós, seres humanos, precisamos de leis. Nós precisamos de balizadores. Senão nós nos procrastinamos, não tem jeito. E na lei do holocausto, Deus fala que o altar onde o holocausto ia ser queimado, o fogo precisava estar aceso continuamente, incessantemente, ia se conservar continuamente aceso sobre o altar, não poderia ser apagado. Bom, o que é a lei? Ou o que era o holocausto? Para quem não sabe, eu sei que a maioria de vocês sabe. O holocausto era uma oferta de um animal vivo que, ao ser ofertado ao Senhor, era morto, geralmente com uma adaga especificamente preparada para aquele fim, e não era usada para mais nada, que era introduzida na jugular do animal. Esse animal ele era deitado sobre um altar feito de pedras. Vamos imaginar que isso aqui seja um altar feito de pedras, suspenso. O animal era deitado nesse altar. Essa adaga, confeccionada especificamente para esse fim, era posta na sua jugular, e o sangue do animal vertia até que o animal morresse. O sangue desse animal era o que perdoava o pecado do povo. Isso é a ordem de Deus. Pastor, eu não entendo isso, nem eu. Mas é a ordem de Deus. Então, quando o povo pecasse, o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, no lugar santo, e imolava o holocausto, matando o animal. E o sangue derramado daquele animal expiava, pagava, apagava o pecado dos homens. O sangue do animalzinho pagava o nosso pecado. E o que se fazia com o corpo desse animal? Ele era queimado, sua gordura era queimada no altar, e o resto do seu corpo era queimado fora do altar. Você vê isso muito claramente em Hebreus capítulo 13, nós temos estudado Hebreus capítulo 13 nos cultos de quarta-feira. Então o sangue perdoava o pecado, apagava o pecado, era o sangue da expiação, e o corpo era queimado. E nesse tempo, o Senhor está dizendo, o altar no qual o animal vai ser queimado, tem que ser um altar que tenha fogo que arde incessantemente. Ele não pode se apagar. A chama não pode se apagar. Ele fica 24 horas aceso. A chama do altar não pode se apagar. Essa é a lei do holocausto. Agora vamos a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Essa é uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. E Romanos certamente foi uma carta escrita
dentre as muitas igrejas para as quais Paulo escreveu, Romanos era a igreja mais saudável do Novo Testamento. Já falamos sobre isso aqui, não convém lembrar. E eu acho que não foi à toa que Paulo escreveu isso para a igreja de Romanos, dos romanos. Por exemplo, e não para a igreja dos coríntios, que era a mais carnal de todas. Em Romanos capítulo 12, Paulo fala de uma consagração também. E fala de um holocausto. Presta atenção, Romanos capítulo 12, você já abriu, amém? Veja lá, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Paulo está falando assim, ó, vocês precisam cultuar a Deus. Mas um culto racional, ou seja, um culto com entendimento. Eu fui criado na igreja, e na igreja na qual fui criado, na igreja histórica, me ensinaram que culto racional era um culto que a gente apresentava racionalmente, portanto, sem emoção. Então, eu fui criado numa igreja onde a gente adorava a Deus quase de posição de sentido. Porque nós fomos ensinados que o culto racional é o culto antagônico ao emocional. Então, no culto não pode ter emoção. Se você chora, pronto, não é mais racional. Se você dá um sorriso, não é mais racional. Se você é tomado por alguma emoção, não é racional. Eu aprendi isso. Inclusive em seminários. Então, o culto é aquele culto gelado, frio. Um culto onde não há humanidade, espontaneidade. E durante muito tempo na minha vida eu adorei o Senhor assim, bem congeladão. Eu só comecei a mudar essa visão quando numa assembleia convencional, um pastor renomadíssimo na nossa denominação, ele fez uma oração, já falei sobre isso aqui, e falei sobre isso há uns 10 anos atrás. No início de uma convenção ele orou assim, ó Deus, amantíssimo Pai, Augusto Deus Jeová. Aquela linguagem bem rebuscada, como acontece nas nossas convenções. E ele disse assim, no início desta efeméride, rogo a ti, ó Deus, que retire de nós toda a nossa emoção, para que nós possamos te adorar com um culto racional. Eu falei, não digo amém, Senhor. Naquela noite algo aconteceu comigo. Porque se Deus tirar a minha e a tua emoção, significa dizer que aconteceu o que conosco? Morreu. Você, eu não sei se já te falaram isso, é um ser vivo. Já te falaram isso, não? Fala assim, você sabia que você está vivo? Pergunta irmão que está do céu. Tem gente que esquece esse negócio, né? Você está vivo. Não tem como. Por mais gelado que a gente seja, a gente se emociona. Por exemplo, fomos para Nova York, tirar uma onda lá, né, meu? Tiramos 1 milhão de fotos. Não temos nenhuma. A máquina deletou tudo no último dia. Você sabe que eu viajo, passo mais tempo fora do Rio do que no Rio. Eu não levo máquina para lugar nenhum, não tiro foto em lugar nenhum, não ligo para foto. Não sou fotogênico, na foto eu fico mais feio do que pessoalmente. Eu não tiro fotos. Mas em Nova York, Times Square, passando naqueles lugares que a gente só vê em filme, Central Park, alguns filmes que eu amei ver, aconteceram no Central Park, fiz questão, aqui pisou Robert De Niro. Foi aqui, nesse lugar que aconteceu aquela... Eu fui lá conhecer, tiramos foto, aquelas coisas todas. Passamos pela Broadway. Como não vai tirar foto? Pelo amor de Deus, só se o cara for retardado. Tudo isso de graça, imagina, né? Só até injeção na testa a gente ganha de graça, imagina ir para Nova York. Aí tiramos foto de tudo. Aí quando chegamos aqui não tinha uma foto. Eu falei, não, eu não vou me assustar, eu nunca liguei para foto. Aí fui trabalhar segunda-feira, quarta-feira, mas as fotos não existentes não saem da minha cabeça. Puxa vida, cara, eu não estava em Nova Iguaçu, eu não estava em Nova York, mano. Eu não estava em Realengo, eu não estava na Anúncio Caleb, eu estava na Times Square, né? Eu não almocei no churrasquinho ali do Petico, eu almocei no Carmine, na Broadway. De graça, não paguei nada, é melhor ainda. Eu estou dirigindo, estou na moto, pensando nas fotos que não existem. Pô, brincadeira, essa eu chateei, essa eu fiquei aborrecido. Então, a gente tem sentimento, cara. Até por foto a gente se aborrece.
A gente não quer se emocionar. Você vai jogar, vamos tirar 0 em 1 para quem vai. Então tu tira 0 em 1, perde. Tu fica chateado. Você fica irado, isso é emoção. Agora, eu aprendi que na igreja a gente tem que adorar com porção de sentido. E vamos adorar o Senhor, que é culto racional. E aí cantei minha vida inteira aquela música que você conhece assim, ó. Canta comigo. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, das muitas vezes uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando a gente faz isso num coro, quem canta soprano, canta soprano, contralto, tenor, baixo, fica uma coisa bonita. E eu cantei a vida inteira, cedo da vida, as vagas procelosas são. Quem se arrisca a traduzir para o português? Culto racional, cantei a vida inteira, até hoje, com 43 nas costas, eu não sei o que é cedo da vida, as vagas procelosas são. Tá tudo, irmão, você pode traduzir para mim, irmão? Eu também cantei e nunca pensei nisso aí. Culto racional. Você vê como é que a gente pode ser produto de manobra, mesmo na igreja. Não é? A gente vai passando pela religião e a gente não vê a vida de Deus em nós. Não sabe por quê. E a gente vê muitos cristãos batendo no peito, só crente há 40 anos, como preguei domingo retrasado. Eu devo parabenizar ou me lamentar por isso? Você é 40 anos crente, quanto de Deus há dentro de você, e quanta alegria, quanto gozo, quanta paz, quanta vida. E muitas vezes nós não temos as experiências com Deus por causa da irracionalidade, da religiosidade. E aí nós vamos ao versículo 2 de Romanos 12, e diz lá, primeiro diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo agradado a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Leia comigo, igreja. Para quê? Experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Paulo está dizendo, apresentem os vossos corpos como sacrifício ao Senhor. Não vos conformem a esse mundo. Antes, pelo contrário, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, Paulo? Para que vocês aí então possam experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Vocês devem apresentar os vossos corpos, começa no corpo. Não devem se conformar ao mundo, tomar a forma do mundo. E terceiro, ao contrário, transformem-se com a renovação da mente todo dia, para que, em ofertando o corpo, não se conformando ao mundo e transformando-se pela renovação da mente, vocês possam experimentar Deus. Essa palavra é quase antilógica, porque Deus é um ser metafísico, ou seja, está além da física. Ele não é mensurável, ele não é concreto. Ele está dizendo, você pode experimentar qual seja a vontade de Deus, e o Deus que tem vontade para cada um de nós. Você pode ter essa relação metafísica com o divino, com o sobrenatural. Agora, Paulo diz que a gente experimenta a vontade de Deus e o Deus da vontade, e a palavra experiência pressupõe algo empírico, algo concreto. Como é que você sabe o gosto da Coca-Cola? Experimentando a Coca-Cola. Isso é uma relação experiencial, empírica. Como é que você sabe o gosto da laranja? Se eu pegar e descascar uma laranja, meus irmãos me digam, essa laranja é doce ou azeda? Não sabemos, pastor, foi o senhor que chupou, pois é. Eu fui quem tive a experiência, a relação empírica, experiencial com a laranja. Então quando Paulo diz, acompanha o raciocínio, eu não vou filosofar não, vou terminar aqui a filosofia, eu vou voltar para a palavra. Quando Paulo diz que eu posso experimentar o que é não mensurável, ele fala de uma coisa ilógica. Como é que eu posso experimentar como quem experimenta uma laranja? Uma coisa que é metafísica, uma coisa que não é mensurável. Como é que eu posso experimentar uma coisa que concretamente não existe? Como é que eu posso ter experiências sobrenaturais? Como é que eu posso experimentar Deus?
Como é que eu posso entrar em Deus e sentir Deus entrando em mim? Como é que eu posso ter essa relação de amizade com Deus e ter experiências com Ele? Ou seja, como é que eu posso ter uma relação com Deus que não seja só através da religião, blá, blá, blá. Não seja através de acender uma vela, de dar uma oferta, de matar uma galinha na esquina, de rezar um terço. Como é que eu posso, de fato, experimentar individualmente Deus? Como é que isso acontece? Por que eu quero ministrar essa palavra hoje, irmãos? O número de gente que nós temos nesse país que tem religião é muito grande. O Brasil é o maior país cristão do planeta. Nenhum país no mundo tem mais cristão do que o Brasil. A despeito disso, o Brasil é hoje ainda uma das piores qualidades de vida do mundo. Revelando para mim e para você que o cristianismo que se vive no Brasil é um cristianismo fajuto. Porque se o cristianismo que a gente vivesse no Brasil fosse o de Cristo, esse país era a primeira potência mundial. Quem acredita nisso? Eu creio, pastor. Pois é. Porque como pode Cristo encharcar uma nação e essa nação ter uma das piores qualidades do mundo? O que diz o salmista? Feliz é a nação que? Cujo Deus é o Senhor. A nação cujo Deus é o Senhor é o quê? Feliz. Agora você vê felicidade na nossa nação. Você vê justiça na nossa nação. Você vê o seu imposto, que é o maior do planeta, sendo empregado naquilo para o que você empregou o imposto. Você vê seu imposto pago para a saúde, sendo empregado na saúde. Você vê o seu imposto para a segurança, sendo empregado na segurança. O que você paga ao seu país lhe entrega enquanto produto. Ora, nós somos um país cristão. Nossos deputados são cristãos. Você entra na Câmara dos Deputados, tem uma cruz enorme. Você entra no Senado, lá está a cruz. Quando começa a sessão, quando em vez faz a oração do Pai Nosso. Alguns, não poucos, quando entram, fazem o sinal da cruz. São cristãos. Agora pega a religião deles e coloca diante da prática deles vivencial. Você vai ver que religião é religião, negócio da parte. A nossa religião, enquanto brasileiros, indivíduos ou socialmente falando, não entra na nossa ética, não entra nos nossos negócios, não entra na nossa palavra. O cristianismo que a gente vive no Brasil é um cristianismo domingueiro, dominical. O cristianismo hoje se reduziu a uma religião como outra qualquer. A nossa relação com Deus é através do veio religioso. E a gente imagina que vindo à igreja nós estamos cumprindo o nosso papel religioso. Eu sou um cristão praticante e tem os cristãos não praticantes. A nossa relação com Deus é religiosa. Só que a religião não gera vida na vida de ninguém. Por isso que o Brasil tem a maior religião cristã do mundo e o Brasil vive a pior qualidade de vida do mundo, uma das piores qualidades de vida do mundo. Por quê? Tem muito discurso religioso, muita gente com religião no lombo, mas pouca gente com experiência empírica com o divino. A religião manifesta-se no ajuntamento coletivo, mas não produz na individualidade, no subjetivo. Aí hoje, amado, eu queria compartilhar com você, nesse tempo que nos sobeja, sobre quando a chama se apaga. O auto-holocausto. Quero falar sobre isso hoje. Porque eu não sei se acontece com você, eu acredito que sim. Um exemplo. Eu ganhei uma multa. E eu não estava dirigindo o carro. Recebe o aviso da multa. Quem já foi multado aqui alguma vez? Levanta a mão assim. É bem-vindo ao time. O time é grande, né? Aí, me lembre um processo. Eu ganho o aviso de que você é multado. Bom, se não foi eu o infrator, eu tenho uma possibilidade, não tem? Eu pego aquele aviso, aquela notificação, vou lá no lugar que me notificou e passo a multa para quem? Quem sabe o nome? Para o real infrator. Pois bem, passou para o real infrator,
Quando a multa chegar, vai para a casa dele, os pontos vão para a carteira dele. Tá? Fui lá e coloquei no nome do real infrator. Aí essa semana a multa chega na minha casa. 3 meses depois. Aí eu ligo para ela, senhora, boa tarde. Meu nome é Neil e não, aconteceu isso e isso. Mas não pode, senhor. Mas aconteceu, senhora. Mas a multa foi para sua casa, o senhor deu a entrada mesmo? Dei, senhora. Então não pode ter para sua casa, senhora, está na minha mão. Bom, então eu não posso fazer nada. O senhor liga para esse telefone para outro departamento. Aí liguei. Obrigado, senhor. Alô? Boa noite, boa tarde. Ó, aconteceu isso, isso, isso. Não, não pode ter acontecido, senhor. Eu, senhora, já ouvi isso antes, mas aconteceu. Está na minha mão, a multa. Mas não pode ter acontecido, senhora. Está aqui, na minha mão. Então ela mandou ligar para você, depois de ter dito que não podia ter acontecido, mas aconteceu. A multa não é minha. E vai vencer agora. O que eu faço? Bom, não posso lhe ajudar. Vou passar para outro telefone. Aí o Espírito Santo vai tomando a gente, né? Aí me passa, tá bom, muito obrigado. Liguei para outra repartição. Alô? Senhor, já liguei para lá, aí mandaram para cá. Aconteceu isso, isso, isso. Quem adivinha o que ele me falou? Como é que você sabe, irmão? Não pode, senhor. Meu Deus. Não pode estar acontecendo isso. Mas tá. Está acontecendo, o senhor está aqui na minha mão, tá, não sei o quê. Não, então não sou eu que resolvo, não sou eu que vou resolver o seu problema. Você vai ligar para o telefone e tal. Não, esse telefone que você está me dando, foi o primeiro para o qual eu liguei. Não, mas é ela que resolve. Não, senhor. Ela falou que era uma outra, a outra falou que é você. Não, mas é ela. Pode ligar para ela. Tá bom, obrigado. Eu liguei para outra. Senhora, oi. Liguei para a senhora agora há pouco tempo sobre a multa. Ah, sim. Ó, liguei para os outros 2 e falaram que é a senhora. Não, eu não. Ah, Jesus amado. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aí eu falei, não tem jeito, cara. A gente vai ter que ir lá. A gente vai atrás do nosso direito e a gente não consegue tomar posse do nosso direito. Nós temos direitos. Quando a gente vai lá, a gente não consegue tomar posse do nosso direito. A gente vai na repartição, que é do trânsito, e a gente vai lá para resolver o nosso problema e sai de lá com a experiência positiva. Consegui. Resolvi o meu problema. Mas a gente vai lá no Detran ou na SMTR, Secretaria Municipal de Transporte da SMTU, e a gente não consegue resolver o nosso problema, porque o pessoal do transporte urbano diz que o problema que eu tive com o transporte urbano não é dele. O departamento de trânsito diz que o problema que eu tive de trânsito não é dele. Nós vamos lá na fonte e não conseguimos beber da fonte. Isso gera o quê? Frustração. Isso gera ira. Isso deforma a nossa emoção. Você de repente acordou bem, meu irmão. Teve uma noite maravilhosa. Você vai resolver o problema na fonte e a fonte se frustra. O que acontece? Aquela frustração na fonte deforma a tua emoção e aquela alegria com a qual você sai de casa some de você. Uma tristeza, um ódio, uma decepção, uma frustração te toma e te acompanha o dia inteiro. A mesma coisa acontece conosco no campo espiritual. Nós temos problemas espirituais, nós sabemos que a nossa luta não é contra a guerra, não é contra a carne, não é contra a sangue. A gente percebe que já tentou em todos os cantos humanos, não deu certo, e a gente sabe que é coisa espiritual. Então a gente recorre a Deus que é a fonte. E vamos à casa de Deus para ter uma experiência com Deus. E receber de Deus a provisão para aquele problema. E a gente entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja. E a gente na fonte, na presença de Deus, um Deus que é poderoso, a gente não consegue ter experiências empíricas com Ele. A gente não consegue ver os rios de água viva fluindo de dentro de nós, como prometido a sua palavra. E quando a gente não tem essa experiência religiosa com Deus, religiosa não, essa experiência subjetiva, individual com Deus, a gente, para se frustrar menos, recorre à religião. E a gente acaba, na maioria dos casos, servindo uma instituição. Eu me transformo num batista, você no assembleano, ele no metodista, outro no presbiteriano, outro no universal. E a gente vai servir uma instituição religiosa que nem sempre traduz-se em vida em Deus na nossa vida. A gente se encontra com um monte de religioso infeliz, que nem coragem para dizer que infeliz é, para que viva só a dor da infelicidade, mas não da admissão dela. Esse texto está dizendo, meu irmão, escuta o que eu vou lhe falar.
A realidade da experiência com Deus não é uma utopia, é uma verdade. Deus é um Deus que escolheu se relacionar conosco. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus que se manifesta só no domingo. No calendário de Deus não tem segunda a domingo. Ele é o Deus de todo dia, ele é o Deus de hoje. Então é um Deus de experiências. E ele está dizendo, meu filho, para que você tenha experiências comigo, para que você experimente a minha vontade que é boa, agradável e perfeita, para que você não viva essa vida horrível, desagradável e torta, você tem que cumprir algumas etapas. Está escrito aqui claramente, pastor, eu não precisa pregar isso, está aqui, óbvio. É só a gente gastar 5 minutos que a gente vê. Agora, pastor, o que isso tem a ver com o Levítico? Veja, lá no Levítico, na lei do holocausto, diz que era um animal que tinha que ser morto. Sacrifiquem o animal, derramem o seu sangue, mas quando sua carne for queimada tem que ser num altar que não se apague nunca. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Não pode apagar, a chama não pode se apagar. E os holocaustos no Velho Testamento, todos apontavam para Cristo, que verteu o seu sangue na cruz e foi o sacrifício final. Acabou o sacrifício, acabou a morte. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Todavia, quando nós lemos Romanos capítulo 12, nós vemos Paulo falando sobre um novo holocausto. Holocausto do quê? Holocausto de quem? Holocausto de nós mesmos. Por que ele diz lá, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Corpo. Como sacrifício. Ele faz alusão ao holocausto do Velho Testamento. Agora veja o que Paulo diz. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício o quê? Leiam para mim. Vivo. Lá no Velho Testamento o sacrifício era o quê? Morto. Paulo está dizendo, o corpo dos animais eram mortos, era morto. Mas o teu corpo, quando apresentado em sacrifício, ele tem que ser apresentado como vivo. Vivo, santo e agradável a Deus. Assim começa a apresentação do nosso corpo, o processo de experiência com Deus. De um processo que vai além do religioso. Porque a religião ela pode fazer muito bem, mas geralmente ela faz muito mal. Vide a religião oriental, irmão. O sujeito, em nome da religião, bota dinamite no peito, entra no shopping e mata um monte de gente. Só porque ele acredita que se ele fizer isso pelo Deus dele, ele vai ter 70 virgens no Éden. O cara deve estar muito ruim casado, né, meu? Ele quer acreditar que tem 70 mulheres lá para matar tanta gente. Você vê o que a religião faz. A religião emburrece. A religião rouba o raciocínio. A religião rouba a capacidade do homem de celebrar a vida. Ele vive para a religião. A religião muitas vezes acaba com a família ao invés de abençoar. A religião pode fazer muito mal para a saúde. E Deus está querendo que nós tenhamos experiências com Ele. A gente não entra na religião para experimentar Deus. A gente experimenta Deus e acaba entrando na religião. E dependendo dessa religião, a gente para de se relacionar com Deus ou continua se relacionando com Deus. Mas esse texto diz que o que faz com que a nossa experiência com Deus comece é quando nós nos auto-apresentamos como holocausto. Fazemos o nosso auto-holocausto. Só que o auto-holocausto é o sacrifício do nosso corpo vivo. É o sacrifício de nós mesmos, de nossos corpos, de nossas vidas. Levítico fala do fogo inextinguível. Paulo fala do corpo como sacrifício. O que a gente aprende aqui? Que o que mantém a chama do altar viva na nossa vida é o sacrifício do meu corpo. Lá no velho, o que mantinha a chama viva era o corpo do animal. Agora, no altar espiritual, no altar da nossa relação com o metafísico, com o divino, com o eterno, com o supra-humano, o que mantém a chama dessa relação viva? A apresentação do meu corpo. É o meu corpo que é combustível para esse holocausto, para esse altar. De modo que, irmão, a chama do nosso altar não pode se apagar. Porque senão nós nos reduzimos a meros religiosos. Só. Cumpridores de obrigações. Massa de manobra. Consumidores gospel. Só isso. Só. Com
toda a tristeza do meu coração é no que eu acredito que o cristianismo tem se transformado. Numa massa de manobra, numa massa que é vista não como gente enquanto indivíduo, mas em gente enquanto bolso. Gente que sustenta um sistema, que na coletividade demonstra ser feliz, mas quando vai para a individualidade da vida, sabe que é infeliz. A pergunta que eu faço para você, para a gente continuar encaminhando para o final. Você é feliz? Não precisa responder. Responda para si. Porque o que você vai me falar, eu não tenho como acreditar mesmo, não conheço você. Olhe para si, reflexão individual. E diga para você, você é feliz com teu Deus. Você acha que o que Deus tinha em mente quando te criou, quando matou, permitiu que Jesus morresse na cruz do Calvário, vertesse o seu sangue para perdoar os teus pecados, os meus pecados, você acredita sinceramente que o que Deus tinha em mente era isso que você é hoje? Você acredita sinceramente que quando Jesus verteu o seu sangue na cruz e olhava para os seus algozes e orava ao Pai, Pai, perdoe-os porque não sabe o que faz, você acha que Jesus tinha em mente que eu e você vivêssemos a vida que nós estamos vivendo agora, sinceramente? Toda vez que eu paro para pensar sobre isso, irmãos, e descubro que eu estou vivendo aquém daquilo que eu tenho direito em Cristo, mas que embora tenha direito, não consegue chegar na minha mão de jeito nenhum. E esses direitos começam na palavra de Jesus, eu vim para que vocês tenham o quê? O quê? Que tipo de vida? Com abundância. Eu vim para que vocês tenham vida. E não é qualquer vida não. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Uma vida que vale a pena ser vivida. Você pode me ajudar? A tua irmão que está do seu lado. Deus chamou você para a vida, irmão. Para a vida. Não para a religião. Deus chamou a gente para uma vida de experiências com Ele. Deus chamou a gente para que nós pudéssemos entender que o Deus que a gente serve não é o Deus domingueiro. Que eu não preciso esperar chegar domingo para me alimentar dele. Que eu não preciso esperar chegar a hora do culto para ter a sensação de que Ele está na minha presença, que eu estou na presença dele. O Deus que a gente serve não é domingueiro. Deus é Deus de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, domingo, segunda, terça, quarta, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, dezembro. Ele é o Deus das férias, o Deus de todo dia, irmão. E diz, eu estou convosco todos os dias. Agora, pastor, se isso é verdade, por que eu não experimento? Por que eu não vejo esse negócio acontecendo comigo? Você talvez esteja aí sentado falando, eu até sei que isso é verdade. Porque eu conheço gente que experimenta. Eu conheço gente que está cheia de Deus. Eu conheço gente que toda vez que eu chego perto dele, eu sinto algo de Deus nele. Toda vez que eu converso com ele, algo de Deus que sai da boca dele. Até quando ele está sofrendo, sentindo dor, a gente sente Deus na dor dele. Mas eu não consigo. Por que eu não posso experimentar? Ora, você sabe, portanto, se não experimenta, o problema não está em Deus, só pode estar em você. E se você conhece alguém que experimenta e você não, você já aprendeu aqui que Deus não tem filhos prediletos, Ele ama todos igualzinho. Deus não tem esse negócio, não, Ele é doutor, filho, por isso que Ele experimenta. Você não, você é analfabeto, mané. Ele é louro de olho verde, você é preto, cabelo duro, mané. Não, irmão. Deus não vê cor, Deus é daltônico. Deus olha para você e ama você de qualquer jeito, do jeitinho que você é. E mais, Deus poderia, pelo seu Espírito, morar em qualquer canto do universo. O universo é lindo. Mas Ele escolheu habitar dentro de você, esse corpo barrigudo, enrugado. Deus escolheu morar dentro de você. Quem pode dar um glória a Deus bem alto aí, irmão? Pelo amor de Deus. Pode aplaudir aí, pode aplaudir. Quando você entende isso, que Deus habita dentro de mim, você talvez consiga compreender por que o diabo luta para possuir as pessoas. Ele quer morar onde Deus mora. Ele quer conhecer como é a casa de Deus desde quando ele saiu de lá. Ele só se sente vivo quando possui um corpo. Então a gente entende por que o diabo tenta a gente tanto. De fora para dentro, de fora para dentro, de dentro para fora, quando a gente não é morado do Altíssimo. O Altíssimo resolveu morar dentro de nós. Ele é um Deus de relacionamento. Ele não veio só para que a gente tivesse vida de produtor, de sustentador, de sistemas religiosos. Ele veio para se relacionar comigo, se relacionar contigo. Mas ele está dizendo, a chama do altar não pode se apagar. O fogo tem que arder 24 horas.
E o que alimenta a chama do altar, onde o holocausto é ofertado? É o meu corpo. É o meu corpo. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós não podemos deixar que o fogo se apague, porque o fogo no Novo Testamento simboliza a presença de Deus. Ele está dizendo, a presença de Deus tem que estar na tua vida 24 horas por dia. Deus não usa relógio. Ele quer estar lá 24 horas por dia. Quando é, amados, que nós permitimos que a chama se apague? Porque a chama apaga. A chama se extingue. Há um texto na Bíblia que nós recebemos uma exortação que fala assim, lá em Tessalonicenses, Paulo mesmo. Não extingais o Espírito. Sabe o que é extinguir? Extinguir não é perdê-lo, não. Você pega o teu fogão, acende uma boca de fogo lá. Puf, fogo está aqui. Agora, tem um botãozinho lá que você controla aquela chama, não tem? Você vai cozinhar uma coisa que precisa de banho-maria, o fogo bem baixinho, você controla e bota o fogo bem baixinho. Mas dependendo da comida, você está com pressa, você bota o fogo bem alto. Acabou de cozinhar? Para não queimar, você roda o botãozinho de novo e faz o quê? Apaga, extingue o fogo. Mas o gás está ali. Só virar o botãozinho e acender, ele pega de novo. Agora, se você não abrir, o fogo está extinto. Jesus está dizendo assim, olha, há botões na nossa vida que a gente extingue o Espírito Santo. Ele está lá. Mas ele não queima mais. O fogo não arde mais no altar. E quando eu sei que isso é verdade, eu tenho que me preocupar com isso, porque senão eu passo pela vida sem conhecer vida. Eu passo pela vida perdendo tempo na vida como eu estou ministrando de manhã. A vida sem perda de tempo. Isso acontece na individualidade, isso acontece inclusive ministerialmente. Uma das cartas que Jesus mandou para a igreja lá no Apocalipse, a segunda carta para a igreja de Éfeso, uma das igrejas mais abençoadas do Novo Testamento. Jesus manda uma carta para ela e fala assim, tenho porém contra ti, que deixastes o que ler, diga para mim, o teu primeiro amor. O que eu tenho contra ti, Éfeso? Embora eu tenha muitos elogios para você, você deixou o seu primeiro amor, a chama está se apagando. Você faz, é verdade, mas eu percebo que o teu combustível não é mais o amor, a paixão. Você se tornou alguém que se acostumou com isso e faz por hábito. Você viciou-se na prática religiosa. Se acorda, é como se fosse um chip programado. Você já vai lá, acende o bagulhinho, ou apaga o bagulhinho, ou faz a rezinha, ou faz não sei o quê, faz automaticamente, como uma máquina programada. Deus está dizendo, eu quero que você volte a acender a chama. Quero que você não perca o seu primeiro amor, volte ao primeiro amor, volte às primeiras intenções, volte a ter experiência comigo. Olha, se eu sei que eu posso ver minha chama se apagar, irmão, como eu vejo chama se apagando. Como a minha chama é tentada a se apagar o tempo inteiro. Como uma coisa na vida que joga em balde de água fria em cima da gente, que a chama vai lá embaixo, parece que vai apagar. Eu falei, Deus, não permita. E a gente trabalha, a gente vigia, e a chama volta a arder, porque o fogo precisa arder continuamente, sem se apagar, para que a gente tenha experiências com Deus. Agora, as experiências que a gente tem com Deus, não são as experiências pirotécnicas que a gente vê em muitas igrejas o tempo inteiro. Irmão, milagre por si só pressupõe raridade. Quando o que a gente chama de milagre acontece todo dia, como a gente vê pretensiosamente na televisão, não é mais milagre. Coisas fenomenais ou fenomenológicas não acontecem todo dia, como eu preguei alguns 2 domingos atrás, ou 3. As macro coisas, as coisas grandes, as experiências fenomenais, não acontecem todo dia. Não é todo dia que alguém é curado de câncer. Não é todo mundo, todo dia que alguém é liberto de um acidente, o carro foi esmagado, ele saiu ileso. Não é todo dia que acontece isso. Não acontecem macro coisas todos os dias, mas acontecem micro coisas muitas vezes, todo dia. E muitas vezes Deus está agindo com micro coisas diárias, horárias. E a gente acha que Deus não está agindo porque a gente está preocupado com as macro coisas. Preocupado com o milagrão. Peraí, filho, tem um monte de milagrinho acontecendo. Se você botar um em cima do outro, fica um milagrão. Mas você está tão doente que você não consegue ver os milagrinhos acontecendo. Você quer uma coisa grande, porque você acha que o que dá sabor à vida, que a minha experiência, a ação do meu poder na tua vida que dá sabor, são os milagres grandes. Não, não. O que dá sabor à nossa vida, irmão, não é a coisa extraordinária. O
O que dá sabor à nossa vida não são as coisas extraordinárias. O que dá sabor à nossa vida é viver as coisas simples extraordinariamente. O que dá sabor à nossa vida num culto como esse? Você saiu do seu lugar e foi abraçar o seu amigo. Amanhã você vai acordar com a sua marmitinha e vai para a mesma filinha de ônibus. Aí de repente, como nunca acontece, amanhã tem um lugarzinho vago para você. Você diz, meu Deus, não acredito. Já aconteceu contigo alguma vez isso, sim ou não? Meu Deus, um lugar não pode ser. Você, em vez de sentar naquele banco, irmão, do ônibus, e vir cantando um hino, cara, nem que seja dentro de você, de lá até aqui, Deus. Tiradentes até Santa Cruz, ó Deus, estou sentado, aleluia. Eu sou grato por tudo que tenho. E celebrando o banco do ônibus, gozando aquilo até Santa Cruz. Você tem 2 horas de alegria. Mas você não consegue reconhecer que aquele banco foi um milagre de Deus. É burro mesmo. É burro. Você acredita que teu ticket de refeição acabou, falei, hoje não vai dar para almoçar. Aí tu vai lá para a fila, tem que pagar, já está duro igual um coco, você vai lá, mexe na tua bolsa, bolsa de mulher tem tudo lá dentro. Aí tem um ticketzinho amassadinho lá no fundo. Oh, glória a Deus. Em vez de celebrar, não, acha que é bobagem. Vai lavar a roupa, aí mexe nos bolsos da calça velha. 50 conto. Já viveu isso, né? Aí todo mundo falando. Não. O cara, em vez de dar um glória a Deus mesmo, cara, 50 conto. E aí, no dia 25 do mês acontece um milagre desse. Aí você acha que isso não tem nada a ver com experiência com Deus. Fez a chapinha, né, irmão? Você sabe que amanhã já não tem mais. Mas amanhã tu acorda, o cabelo está lisinho ainda. Vou dar um glória, irmão, sai pulando, dá cambalhota, irmão. Vai celebrando as micro coisas. Teu chefe te persegue todo dia. Aquele dia ele deu um sorriso para você. Coisas pequenas acontecem na nossa vida todo dia, cara. Todo dia acontecem coisas pequenas na nossa vida. Todo dia. Nossa, ontem nós saímos para jantar, né? E foi tão bom estar com aquele casal ontem. Já saímos com eles várias vezes. Mas ontem foi diferente. E ontem eu fui dormir e eu agradeci a Deus pelo papo, pela troca. Foi diferente. Algo que a gente faz corriqueiramente, mas ontem foi diferente. Então tu tira o sabor daquela diferença, daquela noite, micro coisas. Porque senão você vai sentar, se torna um egoísta, vítima de si mesmo, se torna uma vítima crônica, incurável, e está esperando que as coisas grandes aconteçam na sua vida. Porque quando as coisas grandes acontecerem na sua vida, você vai ser feliz, vai ter uma experiência com Deus. Você vai para a igreja e tem sempre um crente mentiroso, dizendo que vê anjo todo dia. Tem um anjo ali, irmão. Ô, irmão, tinha uma palavra de Deus. Deus falou comigo sobre você. Irmão, um anjo apareceu e mandou um recado para você. Todo recado que o anjo manda é para ele. Você fala assim, pô, não tem nenhum recadinho que o anjo manda para mim, cara. Ele vê anjo todo dia, tem experiência todo dia. Você já viu o testemunho de crentes na igreja? O cara, irmãos, eu estava no trem, e aí comecei a conversar com o cara, e o cara começou a chorar. Todo mundo chora quando fala com ele. Tu conversa, ninguém chora. Você fala, pô, cara, por que ninguém chora comigo, cara? Ele não chora com ele também não, é mentira. Ele diz que eu prego, converso 10 horas com a pessoa nem ouviu nada que eu falei. Com o senhor, mas comigo. E a fala é a minha especialidade. Aí a gente vai, pô, que coisa tremenda, pô, eu vi um anjo, irmãos, eu estava aqui na oração, vi um anjo voando aqui. Eu falei, pô, eu quero ver anjo também, meu Deus, os caras veem esse negócio sobrenatural o tempo inteiro. Mentira, cara. Não é assim não. As experiências fenomenológicas, macro não acontece toda hora, o que acontece toda hora são as micro. Se você atentar para as experiências que Deus te dá nas coisas micros da vida, você vai ver que de micro em micro a tua vida se torna um macro. E você vai ver que Deus é um Deus de experiências mesmo. Deus tremendo, aplauda ele bem forte, amado. Oh, aleluia. Eu amo esse Deus, amado. Quando é que nós permitimos que a chama se apague? Vou conversar com vocês. Primeiro, a chama não pode se apagar. Tem que arder constantemente sobre o altar. Não se apagará. Quando é que a gente permite que ela se apague? Quando nós gastamos mais tempo com aquilo que Deus nos dá
do que com aquilo que Deus é. Tem isso no texto, pastor? Tem. Quando Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e graças a Deus. Ele está falando de apresentarmos o corpo como sacrifício a Deus. Corpo não é o que nós somos, corpo é o que nós temos. Pega o que você tem e ofereça ao Senhor. E você vai ter experiência com Deus. Agora, olha para nós. A gente gasta mais tempo com o corpo, que é o que nós temos, ou a gente gasta mais tempo com o espírito, que é o que nós somos? Se corpo é o que eu tenho, o corpo é a minha aparência, o espírito é a minha essência. Eu preguei sobre isso aqui, não vou repetir. Deus faz o homem do pó da terra ali, obra manual. Toda a criação ele diz, haja, 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 e ouve. Produza, produza, produza. A terra produza, ar produza, água produza. E os seres viventes foram produzidos. O homem não. O homem Deus para com a própria mão, faz do pó da terra. Só que depois que ele faz o pó da terra, o bichinho não sai pulando lá. Ele antes sopra o fôlego de vida nesse corpo. E diz o texto que esse corpo se torna alma vivente. Alma. O corpo vivo se torna alma. Então o corpo não é o que eu sou uma alma, eu sou um espírito. E é muito fácil de entender isso, irmão. Quando você fala do que você sente, por exemplo, eu amo esta pessoa, amor você pega? Não. Eu odeio aquela pessoa, ódio você pega? Estou com saudade daquela pessoa, saudade você pega? Estou magoado com ela, estou chateado com ela, estou com fome, você pega em fome, estou com sede, pega em sede, não pega em nada do que diz respeito à vida. Tudo metafísico. Nós somos espíritos. Não adianta você estar com raiva de fulano, não adianta comer pão com mortadela, resolve. Estou apaixonado pelo João, não adianta comprar um carro novo. Porque você está falando de essência. Agora, se nós somos espírito essencialmente e corpo secundariamente, diga para você, com que você gasta mais tempo da sua vida? Quanto tempo você gasta de academia por semana? Quanto tempo você gasta lendo Bíblia e orando por semana? Que vergonha, pastor. Agora o senhor pegou pesado a peça. Então, cada irmão só fala assim, academia ou Bíblia? Pergunta ele aí, academia ou Bíblia? Mas lê a Bíblia também, irmão. Jeová fala, mas tem que ler a Bíblia. Agora aqui, olha para mim. Estou falando que a gente não pode ir para academia? Meu irmão, conselho pastoral, vá para academia. Vá cuidar do teu corpo. Vá fazer teu cabelo, vá fazer tua chapinha. Vai fazer tua depilação. Vai malhar, vai ficar bonita, vai ficar bonito. Vai acabar com essa barriga que nos acompanha, nos atormenta. Isso é saudável, você está cuidando da casa do Pai. Ele mora dentro de você. Agora, o que eu estou dizendo? Quer ter experiências com Deus? Quero, pastor. Então, invista um pouco mais na sua essência. Naquilo que você é e não naquilo que você tem. Pensa um pouco mais no teu interior. Pensa um pouco mais na tua essência. Não caia no materialismo maligno da sua geração, que acha que o que traz felicidade é o que a gente tem. Só que quando a gente tem, a gente descobre que o que a gente tem não gera alegria em nós. Ela é temporária, irmão. Muito temporária, tem prazo de validade. Não traz alegria o que a gente tem. De modo que quando a gente compra, a gente fica feliz. Usou, acabou a felicidade, tem que comprar de novo. A gente come e fica feliz. Sentiu fome de novo, tem que comer de novo. O corpo é insaciável. Lembra que eu preguei sobre isso no passado? Quantos quilos de arroz você já comeu na tua vida inteira? Quantos bois tem dentro de você? Quantos litros de água você já botou para dentro? Soma tudo. Pastor, já bebi um tabernáculo desse cheio d'água. Mas como é que come aí dentro? Cabe.
O corpo é insaciável. Ele vai entrando, ele vai mudando tudo, botando para fora, mas vai entrando. E não adianta, você vai beber muitos tabernáculos desse água ainda na vida. Porque o corpo é insaciável. E a gente acha que satisfazer o corpo é felicidade. Você está aqui, está solteira, está só você feliz quando casar. Não, você está infeliz solteira, quando casar continua infeliz. Se muda teu estado civil. Você era uma solteira infeliz, agora é só casada infeliz. Pô, está amarrado, pastor, sem jeito sem poder. Porque você está achando que o que traz realização é casamento. Conhece algum casado infeliz? Quem conhece aí? Levanta a mão para mim. Olha lá. Tem algum casado infeliz aqui? Não precisa levantar a mão. A gente sabe a resposta. O que você anseia por fazer, tem um monte de gente querendo deixar de fazer. Você e eu conhecemos um monte de gente que sonhou em chegar lá. Chegou. E lá faz o quê? Não tem o que fazer. Pelo menos enquanto não estava lá, e lá queria chegar, o lá representava a razão da vida dele. Eu tenho por que viver. Por que você vive? Eu quero chegar lá. E agora que chegou? Qual a razão da tua vida? Ah, meu sonho é ser funcionário público federal. Legal, agora você é. E agora? Qual é a razão da tua vida? A razão da minha vida é conquistar aquela menina. Pois é, agora é tua. E agora, qual a razão da sua vida? Lá era um lugar que você queria chegar. Chegou. E agora? Aí a gente não percebe que o corpo é importante, nós necessitamos dele, nós somos através dele. Nós não somos ele, mas somos através dele. Agora, para que eu tenha experiência com o metafísico, com o divino, na essência do meu ser, para que eu me liberte da necessidade e da carência do meu corpo, da tirania do meu corpo, eu preciso estar bem dentro de mim. Esse corpo será bênção se o que habita dentro dele abençoado é. Agora não, nós vivemos num tempo de correria. Ah, pastor, estou correndo atrás, estou correndo atrás, estou correndo atrás. Pois é, quanto tempo você corre atrás? Nunca chega em primeiro lugar, irmão. Está na hora de começar a correr na frente, mas quando é que a gente corre na frente? Quando a gente busca primeiro o reino de Deus. E as demais coisas são acrescentadas. Quando a gente investe no essencial, na nossa vida material. Tenho visto gente talentosa. Gente que começa um negócio e fala assim, cara, tem competência para se transformar na melhor empresa, na melhor clínica, no melhor time. Porque o cara é competente, o cara é bom, e é melhor do que a maioria do que a gente conhece. Mas vai à falência, porque ele começa a fazer uma coisa, e o fazer o rouba de si. O fazer o rouba de Deus. Ele está correndo atrás, tentando se dar bem. Só que para fazer isso, ele tem que largar os valores que não são mensuráveis. A essência, onde habita o amor, a tristeza, o ódio, onde está o que nós somos e não o que fazemos. E aí gente que no fazer poderia ser muito bem sucedido, acaba sendo fracassado. Porque deixou o essencial. Cara, Deus quer te levar às alturas, Deus te deu asas para voar. Subirão mais os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Quem espera no Senhor aqui? Diga, eu espero no Senhor, pastor. Pois essa promessa para você, você tem promessa de subir como águia no nome de Jesus. Por que eu não subo, pastor? Talvez você esteja secundarizando a essência. Gastando mais tempo com o que você tem do que com o que você é. Irmão, eu vou dizer para você, eu gosto de vida, eu gosto de estar vivo. Nossa, eu curto muito a minha vida. Sou pastor e curto minha vida, não sou escravo da minha religião. E curto mesmo. Deus sabe. Não abro mão de viver todo dia, o dia todo, até o dia acabar. Agora, nada do que a gente faz para trazer sabor ao corpo, à casa, às coisas, me rouba do privilégio de investir no meu ser. Não abro mão da palavra de Deus. Se eu não tenho tempo para a palavra de Deus, o livro, eu trago o que eu já sei do livro à minha mente o tempo inteiro. Eu tenho que recitar versículo, eu tenho que conhecer as promessas, tenho que conhecer a exortação de Deus, eu tenho que introjetar, introduzir isso dentro de mim, de forma que eu tenha contato com aquele que pode alimentar meu ser todo dia. Porque se eu como arroz e feijão todo dia para alimentar o corpo, eu não tenho como ser saudável, espiritualmente e existencialmente falando, se eu não alimento a essência. A gente vai secundarizando. Aí a gente talvez entenda por que a sociedade está como está. A tendência é piorar.
Quando é que a minha chama se acende? Quando minha chama se apaga? Quando eu gasto mais tempo com o que eu tenho do que com aquilo que eu sou. Segundo, quando a definição de culto na nossa vida não passa de uma prática esporádica de relação com o divino. Quando a definição de culto. O que é culto para você? Culto é uma coisa que eu faço no domingo, 6 horas da noite. A gente tem um público à noite e um público de manhã. Tem gente que vem de manhã e de noite. Tem gente que vem nem de manhã nem de noite. E tem gente que só vem de manhã, não vem à noite, vem de manhã, porque 2 cultos é coisa demais, pastor. Não dá não. Pois é, a semana tem 168 horas. Você dá 2 horas em culto para Deus, acho que é muito. Quer estar bem, miserável. Como? A gente passa a semana inteira sendo encharcado de más notícias. Faz um teste essa semana, amanhã começa o dia. Como é que você começa o seu dia? Acorda de madrugada, liga o jornal, vai se arrumando enquanto vê o jornal? Anda com um papel na mão e uma caneta. Toda notícia ruim que você tiver essa semana, vai lotando. 1, 2, 3. Faz isso todo dia, 7 dias. Até domingo que vem. Aí chegar no final do domingo, conta quantas notícias ruins você teve. Quanto lixo foi jogado para dentro de você. Você não percebeu. Mas foi jogado lixo existencial, lixo da sociedade, lixo da nossa raça humana, lixo. Chega no final da semana, a gente está querendo morrer. Meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu não sei por que eu estou assim. Meu Deus, pastor, estou com agonia, eu não sei o que é. Como é que você não sabe? Você virou um depósito de entulho maligno. Entra pelo olho, entra pelo ouvido, entra pela boca, come coisa ruim, come gordura, come comida velha, come comida azeda. A gente vai jogando lixo para dentro pela boca, pelo ouvido, pelo olho. E a gente acha que vai chegar no fim da semana bem. Aí quando você pode ter, na comunhão, o privilégio de jogar alguma coisa boa para dentro, eu já fui de manhã. Eu vou virar fanático, pastor. Pois é. Se for um fanático feliz, vale a pena. Do que ser um pós-moderno miserável. Que é o que os pós-modernos são. A gente fala dos tempos dos nossos pais. Meu pai é careta. Meu bisavô é quadrado. Pois é, viveram melhor do que a gente. Nossos pais não tiveram tecnologia. A gente não bebia leite com manga porque morria. Menino, você chupou manga, não toma leite. A gente ficava, meu Deus. Hoje a gente toma suco de manga com leite. Agora, chovia, a gente ia para a rua tomar banho de chuva. Jogava a bola no campinho de lama, se jogava na lama e não ficava doente. A gente curtia a vida. A gente não ficava no bom computadorzinho, não. O cara não usa o corpo, meu. Nosso carrinho não era eletrônico, não. Era lata de leite ninho, uma atrás da outra. Tirava uma onda. Pô, o carrinho dele tem 6 latas, mas ficou maneiro. A gente corria, andava, pé no chão, descalço. Alguns de nós só tinha conga. Não tinha Nike. Ia de conga sem crise. Falei domingo passado, jogava bola, arrebentava o tampão do dedo. Um pé de conga, o outro de chinelo com um remendão no dedão. Alguns só com um coquinho aqui, o resto raspado, para recortar o dedo. Não tínhamos crise existencial de aparência. Não éramos refém da opinião do outro. Esquadrado. Agora você podia ficar à noite na rua. Você podia sentar à porta e conversar com os vizinhos. Os seres humanos diziam, bom dia, vizinho. Boa noite, vizinho. Hoje você entra no teu prédio e você não sabe quem mora no apartamento em frente. De modo que eu não tenho como amar quem eu não conheço. Quem eu não conheço eu uso. E nós vivemos essa forma desgraçada de vida que a gente vive na sociedade. Porque nós somos tomados por um materialismo horrível. E isso tudo porque o nosso culto virou uma prática esporádica. Culto é um lugar para onde a gente vai, num lugar determinado, numa hora determinada. Agora, a Bíblia diz, irmãos, que a gente tem que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No Velho Testamento tem a ver com a morte, aqui tem a ver com a vida. Então culto não é um lugar que a gente vai. Culto é uma coisa na qual a gente se transforma. A minha vida é um culto a Deus. Aqui, daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos acaba a nossa reunião. O culto continua na nossa vida a semana toda.
Não acaba o culto. Culto não é uma prática na vida, é a vida praticada segundo a vontade de Deus. Então a minha vida tem que ser culto. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para o quê? Para a glória de Deus, para culto a Deus. Agora, quando culto é um lugar onde eu vou, é um horário que eu desenvolvo uma atividade religiosa, você está desenvolvendo uma prática religiosa e não culto. Se é prática religiosa e não culto, e esse culto não se manifesta no dia a dia, a tua chama vai se apagar. Você vai ter que fingir que é feliz. Mas vai ter que viver com a decepção de saber-se não feliz. Irmão, se eu sei que isso é verdade, eu não quero uma vida dessa para mim, não. Meu Deus é um Deus vivo. O meu Deus não é como o Deus das religiões, que são obras das mãos dos homens. Tem olho, não vê, boca não fala, nariz não cheira, mão não apalpa, ouvido não ouve. E mais, a Bíblia diz que quem o adora se torne semelhante a ele. Tem olho, não vê, nariz não cheira, boca não fala, pé não anda. É morto como o Deus que serve. Agora, o meu Deus e o teu Deus é um Deus vivo. Nós somos semelhantes ao Deus que adoramos. Se o nosso Deus é vivo, a minha vida tem que ser cheia de vida no nome de Jesus. Agora, essa vida desenvolvida todo dia no caminho. Porque senão você fica um usador de terno. Você fica uma carregadora de coque. Você vira uma religiosa frígida, antissocial, anti-intelectual, anti-celebração. O que o povo de Deus é. Termino. Quando é que a chama se apaga? Quando a nossa mente se torna secularizada. E não vos conformeis a este mundo. Tomar a forma. Conformar é formar-se com, tomar a forma de. Essa água está na forma do copo. Se eu botar ela dentro de uma frigideira, ela toma a forma da frigideira. Se eu jogar essa água dentro de um vaso de planta, toma a forma do vaso de planta. Ela se conforma com o ambiente. Deus está falando assim, para a tua chama arder, você não pode se conformar, tomar a forma do mundo. Como é que eu faço para não tomar a forma do mundo? Eu tenho que renovar a minha mente. Não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos. Veja a diferença da conjugação. Eu não me conformo com o mundo, mas eu devo me transformar. Transformai-vos. Não se conforme com o mundo, mas transformai-vos. Eu não estou aqui para mudar o mundo. Eu estou aqui para não permitir que o mundo me mude. Eu estou aqui para me mudar. Renovar a minha mente. Me contextualizar com a palavra de Deus, o Deus da palavra que serve a cada geração com a cultura de cada geração. Porque senão eu chego na minha geração, cultuando a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, da mesma forma como o vovô fazia. Isso é prática comum ou rara na igreja evangélica? Você vê choque de geração entre os crentes. Os velhos sentados de um lado, os jovens sentados do outro. Igreja que a gente vai não raras. Quando chega a hora do louvor, vamos cantar. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me... E morrocão, né? Arrebentando a boca do balão. Os velhos tudo sentados lá, com a cara amarrada. Isso não é de Deus. Aí acabou o cântico contemporâneo. Isso acontece. Vamos para o cântico congregacional. O jovem senta e aí começa a música lá do cantor cristão. Castelo forte é nosso Deus. Aí o velho levanta, agora é a música, agora. Isso é a música cristã. A gente não consegue se aculturar. A gente acha que os jovens têm que ser como os velhos, ou os jovens acham que os velhos têm que ser como os jovens. O velho tem que ser como o velho porque é velho, o jovem tem que ser como o jovem porque é jovem, adolescente tem que ser adolescente como adolescente. Agora, quem é maduro em Deus transcende a idade, transcende um cronos e se encontra numa convergência superior a tudo isso. Eu vou à igreja, tem que cantar essa. Obra é de Deus, ela não pode parar. Agora, tira a mão do meio, você não vai se machucar. Deixa de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, você não pode parar. Eu canto, eu vou, Deus. Essa alegria não vai mais sair. Né? A gente vai na igreja, está lá, irmão. Uma oportunidade para a irmã Joana. A irmã Joana leva um susto. Vem. Ela vem. Vai fazer o quê, irmã? Cantar um hino. Dá um tom aí, irmão. Dá o tom lá em cima. Ela tira lá embaixo. Ó, irmão, eu vou cantar. Mas eu não sei cantar. O irmão que vai tocar também não sabe tocar. Ainda por cima não ensaiamos.
Mas é tudo para a honra e glória de Deus. Então os irmãos fiquem em espírito. Jesus fala lá, vem bomba, né? Vem bomba. Eu fico de oração, eu vou adorar, irmão. Fala, irmãozinho, adoro. Mas tem lugar que a gente vai, tem aquele coral com orquestra no fundo, todo mundo becado, regente com a varetinha dele lá, ó, dá o tom, sem problema nenhum. Mas não, fica o super crente aqui, aquele super crente dentro do qual até Jesus tem vergonha, se sente carnal, e outro irmãozinho lá em guerra, por causa de práticas eclesiológicas. Cada um achando que está agradando a Deus da forma dele, e não sabe que o que Deus quer é que um chame o outro de irmão, se abracem e sirvam ao Senhor juntos. Mas por que isso acontece? Seja o tradicional xiita, seja o pós-moderno neoliberal. Porque a mente secularizou. Não se transformou com a renovação. Irmão, nosso Deus é um Deus de cada geração, é o Deus de todas as gerações. E eu me secularizo quando eu vivo um processo inconsciente de massificação. É quando a minha individualidade é perdida e eu me torno só um na massa. Todo mundo vai para um lado, eu vou. Todo mundo vai para o outro, eu vou. Eu não raciocino mais nada, não mastigo mais nada. Eu não sei se é certo, mas todo mundo está indo para lá, eu vou. Eu não sei se é errado, mas está todo mundo, eu vou. Aleluia. Por isso que eu amo Tomé. Tomé, Jesus apareceu, ele não estava lá. Ih, Tomé, Jesus apareceu, eu não creio. Como você não crê? Eu não creio. Você está chamando a gente de... Não, não estou falando que vocês são mentirosos, eu não creio, me perdoe. Se eu não tocar do lado, se eu não tocar na ferida, eu não creio. Mas ele apareceu, diga, apareceu, Tomé, gente, me perdoe. Vocês vão me rejeitar, vão me julgar, vão me chamar de carnal, vão me chamar do que vocês quiserem, mas eu não consigo crer. Todo mundo remou para um lado, ele remou contra todo mundo. Personalidade. Isso é o processo de individuação sarado, saudável. Não é Maria, vai com as outras. Ele raciocina e tem coragem de ser quem é, mesmo que pague o preço por isso. Porque ele tinha personalidade, diz que 8 dias depois, Jesus voltou só para Tomé. Você já me viu pregar sobre isso aqui. Ele voltou só para Tomé. Tomé, você não estava aqui e disse que só crê se tocar na minha mão? Toca, Tomé. Ele tocou. Bota o dedo aqui, Tomé, ele botou. Aí, mas esse cara não tinha fé. Como é que um homem sem fé pode fazer Jesus voltar? Jesus não volta para você nem para mim muitas vezes. Jesus estava subindo, meu tempo, faltou Tomé. Aquele camarada tem personalidade. Aquele camarada tem. Ele é macho mesmo. Mas Maria vai com as outras, não. E uma pessoa como essa eu honro, ele voltou só para Tomé. Depois ele foi embora. Isso é personalidade. A mente não secularizou. Então, meu irmão, quando nós queremos que o altar brilhe, quando nós queremos que a chama fique acesa o tempo inteiro, quando nós não queremos só ser um religioso, mostrando para todo mundo que é mais santo que todo mundo, mas sabe que é infeliz. Como eu disse para alguém essa semana, cantar de galo. É só mexer com a sexualidade, cantando de galo lá, oprimir uma pessoa, rapaz, porque é uma coisa idiota. Não foi aqui. Aí ele chamou a atenção de uma pessoa publicamente, no meio de umas 10 pessoas. A pessoa ia reagir, mas ela falou, pô, eu não vou botar lenha nessa fogueira não, porque esse fogo tem que apagar, é diferente. E a pessoa saiu triste, ficou no canto, lógico que eu larguei os 10 e sentei com ele. Aí veio o fariseu. Mas pastor, como é que o senhor vai ficar com ele, não com a gente? Eu falei, porque ele não é melhor que você, nem pior do que você. O pastor não viu o que ele fez? Vi. Você nunca fez o que ele fez? Eu não. Agora, me fala do seu pensamento. Como é que está a sua sexualidade, por exemplo? O que passa na sua cabeça de vez em quando? É só santidade? Fale do que você é por dentro. Ah, não está em questão. Agora tá, já toquei no assunto. Ama o tempo inteiro? Faz bem o tempo inteiro? A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Seu pensamento é santo a vida inteira. Acabou a discussão. Toca na essência, a gente descobre que nós somos todos iguais. Todos. Na aparência não. Na aparência um parece ser mais santo que o outro. Um parece ser mais bonito que o outro. Um parece ser mais inteligente que o outro. A gente compete na aparência o tempo inteiro. Os caras que não se enxergam, eu sou mais santo, eu sou tal.
Eu estou aqui em cima pregando, então você é menor do que eu, conversa fiada. Vamos falar da essência? Vamos falar do interior? Vamos falar dos pecados que são ocultos? Teria coragem de vir aqui, se você fosse uma máquina, botar um chip na tua cabeça, tudo que você pensa fez essa semana fosse projetado no telão? Você seria absolvido ou culpado? Certamente culpado. Mas ninguém vê, né, fariseu? Então você vive metendo o dedo na cara dos outros, achando que Jesus está se agradando de você. Aí você tem um altar sem chama nenhuma, embora todo mundo pense que há uma chama ali, você sabe que não tem. Mentiroso fariseu. Como eu sei que eu posso me transformar num fariseu se eu não observar? Eu tenho dito para Deus, minha igreja amada: Senhor, se Tu és Deus de segunda-feira, eu quero Deus na segunda-feira. Se Tu és Deus na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, eu quero o Senhor nesses dias. Domingo eu nem digo nada, porque eles disseram que domingo é dia do Senhor, então todo domingo eu me encontro contigo e junto com meus irmãos. Agora eu não quero o que Tu tens para mim só no domingo. Eu sei que quando eu venho para a igreja eu sou abençoado, Deus fala comigo sempre. Mas Deus, se não for pedir demais amanhã, quando acordar, eu quero sentir a Tua presença comigo do meu lado. Se não for pedir demais, quando eu sentar na mesa para almoçar minha marmita, eu quero sentir que o Senhor está ali, naquele arroz. Ou então está sentado do meu lado, aquecendo minha marmita, não permitindo que ela esfrie. Se não for pedir demais, ó Deus, quando eu voltar para casa, entra no feital comigo, porque o feital vai parar mesmo. Quando ele parar, eu não quero maldizer, quero continuar adorando. Se não for pedir demais, Senhor, eu vou dormir, está muito calor, me refresca, está muito frio, me aquece. Você vai ver que Deus vai estar lá. Eis que estou convosco todos os dias. Até quando? A consumação do século. Como os séculos ainda não se consumaram, significa dizer que Ele está conosco hoje, amanhã, depois da manhã, todo dia, dia após dia, em nome de Jesus. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Irmão, não deixe o fogo se apagar. Não viva de aparência como os fariseus. Não viva buscando glória humana. O fogo na tua vida precisa arder diuturnamente o tempo todo. Como? Entendendo que você precisa gastar mais tempo com a essência e não com a aparência. Entendendo que culto tem que ser no dia todo. Entendendo que nossa mente não pode ser secularizada. Nós temos que renovar a mente todo dia. Nós temos que entender o processo de Deus todo dia. Nós temos que entender a nossa geração todo dia. Nós temos que ser inseridos e não um ser destacado da sociedade. Porque a Bíblia diz como o Pai me enviou, também vos envia a vós. E Jesus veio para servir aquela geração. Nós somos chamados para servir a nossa. E não só para frequentar a igreja e ter uma religião. Se a gente faz isso aqui, a chama arde constantemente sobre o altar. Na alegria, não permitindo que a gente se ensoberbeça. Na derrocada, não permitindo que a gente se mediocrize, que a gente se diminua. A chama precisa arder todo dia, porque se ela arder, a vida vai ser vida todo dia. E a gente vai querer viver cada vez mais e mais para a glória de Deus Pai. Promessa de Deus para a sua vida. Toma posse dessa palavra e sai daqui para ser feliz e praticar essa palavra. Quem recebe, diga: eu recebo essa palavra, pastor. Então aplauda o Senhor bem forte. Queira, diga. Oh, aleluia.